Olá a todos, uma ótima quinta-feira para todo mundo e que bom podermos estar aqui juntos para iniciarmos esse nosso dia vibrando positividade, refletindo sobre valores, sobre experiências, sobre condutas, sobre o nosso papel nesse mundo. E a gente está aqui juntos, né, nesse trabalho, nessa proposta de estarmos, né, estudando a obra de Rossandro Klingen, O Tempo do Autoencontro. E nessa manhã nós vamos falar de um capítulo que tem como título Forjando um Novo Ser. E logo, né, na introdução, nós vamos encontrar a seguinte reflexão. Fomos todos criados por Deus para vivermos em comunidade e em fraternidade, embora seja necessário que repetidas vezes regressemos ao deserto, como irmãos. Quando fugimos desse lugar familiar, negamos nossa genética fraterna, nossa filiação e somos arrojados na dor repetidas vezes. Vamos ao deserto para aprender a regressar. Então, nesse capítulo de hoje, o Sandro já inicia trazendo para a gente que na nossa solidão, talvez a primeira e a coisa primordial que a gente precisa, né, entender é onde foi que a gente errou. Sem que para isso a gente culpe A, B ou C, ou que a gente, né, transfira a responsabilidade para o outro. Quando a gente começa a entender que o nosso papel é um papel ativo, né, que a gente tem responsabilidade sobre as coisas que nos aconteçam, quando a gente chega nessa situação que a gente vai para o deserto e que a gente regressa para a vida, a gente já volta com uma consciência ampliada daquelas coisas que nos levaram para esse deserto. E aí é claro que a gente já volta no sentido assim, poxa, eu não vou fazer mais isso, porque agora eu quero mudar, eu não quero voltar para o deserto, né? E é claro que ao longo da vida nós vamos errar muitas vezes e a gente vai voltar a esse deserto sempre que for necessário, para que nós possamos ter novas reflexões e novos posicionamentos diante da vida. A ida ao deserto, né, como o Rossandro coloca para nós nesse capítulo, não é uma coisa assim que vai acontecer, um marco, vai uma vez na vida e a gente vai se transformar para todo sempre. Não. Nós vamos, ao longo da nossa existência, passar por situações em que nós vamos precisar desse momento de introspecção, de reflexão e de um novo posicionamento e um novo olhar diante da vida. Muitas vezes, né, para algumas pessoas isso pode acontecer de forma muito natural, mas para várias outras nós vamos precisar desse deserto, né? Porque o ambiente psicológico do deserto ele vai confrontar, né, com a gente mesmo, né? Aquela coisa assim, nós vamos estar diante de nós mesmos ali. É meio uma espécie de um processo de desconstrução, né? De um despojamento total de quem nós somos. Porque essa ida ao deserto exige que a gente abra mão de todos os nossos aspectos de referência. Nós vamos estar lá realmente, né, sozinhos, sem ninguém ali, para que nós possamos estar buscando encontrar dentro de nós, né, as respostas para aquilo que nos angustia, para aquilo que nos levou a esse deserto. O deserto, como diz Rossandro aqui, ó, é uma tentativa desnuda de progresso, destituída de todo e qualquer apoio humano. E aí ele cita, né, um exemplo que ele vivenciou. Ele diz que certa feita ele precisou fazer uma viagem para o interior do Ceará. E lá chegando o carro dele deu defeito e a peça não tinha na cidade. Ele precisou ficar hospedado num hotel por 3 dias até que a peça chegasse e ele pudesse então dar seguimento à sua viagem. Ele diz que ele estava num hotel que tinha ar-condicionado, TV por assinatura, um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo ele estava numa cidade onde ele não conhecia ninguém, ninguém conhecia ele. Ele estava lá sem a esposa, sem o pai, sem a mãe, sem o irmão, sem amigos. Ele não conhecia ninguém na cidade, não sabia nada direito dali. E de repente
ele começou a se sentir muito angustiado de estar ali naquele lugar. Ainda que ele não estivesse num deserto, ele estivesse lá no hotel com ar-condicionado, com TV por assinatura, mas ainda assim a angústia apareceu. E por que essa angústia apareceu? Justamente porque ele tinha perdido aquelas suas referências, né? Aquelas referências que davam uma espécie de sustentação. E aí ele ficou tão vulnerável que ele entrou num processo meio de desidentificação. E quando o Rossandro fala isso, eu fiquei imaginando o que acontece, por exemplo, com as pessoas, né, durante o envelhecimento. Muitos de nós, com o envelhecimento, vamos perdendo referências. Né? Algumas dessas pessoas que chegam a ser centenárias, por exemplo. Imaginem os desafios, a complexidade emocional que é o envelhecer. Porque a pessoa ela vai perdendo referências ao longo de suas vidas. Quer porque as pessoas mudam de locais, quer porque as pessoas realmente morrem, né, desencarnam, quer porque o ciclo da vida muda, as cidades mudam, as estruturas mudam. Então as pessoas vão perdendo muitas referências, então as pessoas vão tendo que sempre, né, reconstruir as suas identidades. Isso, né, nem sempre é uma coisa fácil. Mas voltando ao texto de Rossandro, né, ele diz que nesse momento em que ele se sentiu ali totalmente, né, num local sem suas referências, ele lembra daquela frase de Renato Russo que diz: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E ele diz assim: imagina se ao invés de estar lá no interior do Ceará, ele estivesse na China. Aí seria pior ainda, porque ele teria a barreira da linguagem, né? Ele não teria sequer conseguido verbalizar que ele queria água. Mas ele fala que, apesar de tudo, quando tudo mais some, só existe um ser que permanece no universo, que é Deus. Se nós conseguimos repousar a nossa esperança em Deus, a nossa vulnerabilidade ela diminui. Desse modo, a importância de visitar o deserto é constatar que Deus representa, num mundo de mudanças constantes, a única referência que vai ser imutável na nossa vida. Agora, se para nós imaginar Deus uma coisa muito, né, abstrata, porque é aquilo que a gente sempre conversa, a gente ainda não tem compreensão, inteligência para entender Deus em sua amplitude. Mas se a gente acha que entender Deus é muito abstrato, é muito difícil, a gente não consegue, mas Jesus não é. Porque Jesus, né, é a concretização do amor de Deus. Foi o exemplo maior de amor que nós tivemos aqui na Terra. Mas o nosso grande problema é que a gente também não consegue usar muito Jesus como referência. Em termos intelectuais, a gente até consegue entender Jesus como um homem bom, um homem que veio nos dar exemplos, né? A gente consegue entender isso. Mas na prática, no dia a dia, a gente fica muitas vezes buscando referências em outros homens que são tão falíveis quanto nós. E aí a gente busca em todos os campos, né? No campo do trabalho, no campo religioso, no campo financeiro. A gente sempre vai olhando para os outros e buscando essas referências. Mas a gente sempre vai se inspirar em indivíduos que são falhos. Então, no campo da religião em particular, é comum que a gente se identifique com uma pessoa, com uma determinada liderança. O problema é que essa pessoa, ela não é perfeita, como nós. Essa pessoa é alguém que pode estar até ali tentando acertar, mas ela é falível. Então, quando essa pessoa falha, o fato acaba repercutindo em nós, que depositamos parte das nossas esperanças e expectativas num simples ser humano. Provavelmente também alguém em busca de encontrar algo ou alguém em quem depositar as suas próprias esperanças. Agora, quando a gente começa a ampliar a nossa consciência e a gente começa a migrar as nossas expectativas dessas pessoas que são vacilantes e infalíveis, né, para Deus, né, que como está lá em Números 23:19 diz, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando a gente migra dessas pessoas para Deus, a gente finalmente vai ancorar as nossas esperanças na eterna bondade do Pai, que é a grande referência no nosso mundo, desbussolado, multifacetado e transitório. Então, Deus, nosso Pai, não tem essa ambivalência psicológica ou esses sentimentos pequenos que todos nós temos, né? De inveja, mágoas, ressentimentos. Deus não tem, está acima de tudo isso. Ele está sempre disposto a nos acolher, mesmo nos momentos de queda. Porque, como lembra Paulo de Tarso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, por exemplo, se nós formos estudar
as cartas, né, de Paulo, nós vamos ver que em muitos momentos ele se decepcionou com os homens, com a vida. Uma simples leitura a gente já começa a perceber isso. Entretanto, Paulo tinha uma altivez característica que fazia com que ele, a cada decepção, ele conseguisse se reerguer em Deus, como sempre exortou, a ver uma graça que era contida em tudo, até nas dores da vida e nas decepções, mantendo aquele olhar sobre o plano maior do Pai em nossas vidas e repousando no Altíssimo as suas esperanças. Por isso que Paulo deixa registrada a seguinte passagem: portanto, não desfalecemos. Mais ainda, que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Então, gente, os planos de Deus, da vida, são sempre maiores do que nós pensamos. As nossas dores e decepções de hoje se dobram, né, diante da esperança que temos em Deus, porque nada pode nos afastar desse amor de Deus. E a gente precisa confiar nisso, a gente precisa ter esperança, a gente precisa seguir a nossa trajetória tendo confiança de que nós temos, né, como filhos de Deus, potências divinas em nós que precisam e necessitam ser ampliadas. E muitas vezes tudo o que a gente precisa é se permitir mudar o nosso olhar. Ao chegar nos desertos existenciais, ao invés de nós ficarmos presos olhando somente para aquilo que nos levou até lá, que a gente possa realmente se abrir a quem nós somos, o que nós temos, e expandindo, né, nossas mentes, nosso nível de consciência para entender e realmente essa nossa filiação divina, para que a gente não fique tão distante realmente entre a teoria e a prática, para que Jesus não fique somente na base do intelecto, mas que ele esteja em nossos corações. Porque Jesus é a personificação desse amor de Deus e ele veio nos ensinar o amor. Mas a gente distorce tanto esse amor, a gente ainda é tão equivocado, né, em matéria de amar. O nosso amor ainda é egoísta, o nosso amor ainda não é o amor real que nos ensinou Jesus, né? A gente ainda tem aquele amor que visa atender às nossas expectativas, né, pequenas da matéria, mas o amor é amplo, o amor acolhe, o amor não julga, né? O amor é aquele que está ali. Amor é amor de Deus. Nós temos amor em nós. Nós precisamos expandir o nosso nível de amor, a capacidade de amar os outros, amando a nós mesmos, para que a gente consiga amar os outros também. Então vamos nos permitir mudar o nosso olhar. Vamos olhar com mais atenção para a complexidade que há dentro de nós, entendendo que há muita beleza dentro de cada um de nós. Cada um de nós é obra da criação. Cada um de nós é capaz de fazer coisas maravilhosas. Basta a gente acreditar. Muita paz para todo mundo, viu? Que Deus nos abençoe.